Capítulo 3º. Dos servidores públicos municipais. Artigo 89. São direitos dos servidores e empregados públicos municipais, além de outros estabelecidos em lei, que visem à melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Vencimentos, fixados em lei capazes de atender às suas necessidades vitais básicas e as de suas famílias como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim, salvo os decorrentes de decisão judicial. Inciso 2º. Irredutibilidade de vencimentos, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 3º. Irredutibilidade de salário, exceto em casos previstos nesta lei. Inciso 4º. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5º. O trabalhador noturno terá remuneração superior à do diurno e para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de 25% pelo menos, sobre a hora diurna. Inciso 6º. Será considerado trabalho noturno aquele realizado no período compreendido entre 21 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. Inciso 7º. Salário família para os seus dependentes. Inciso 8º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 9º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Inciso 11. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, integralmente pagas antes do seu início. Inciso 12. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 13. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 14. Proteção e incentivo ao trabalho da mulher, na forma da lei. Inciso 15. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 16. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos da lei. Inciso 17. Proibição de diferenças de remuneração, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 18. Assistência médica pela Previdência ou através de convênios. Inciso 19. Licença-prêmio, nos termos fixados em lei, Inciso 20. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Artigo 90. É assegurado aos servidores públicos municipais o direito à creche mantida pelo poder público aos filhos e dependentes. Artigo 91. O município protegerá a criança adotada, concedendo por 120 dias, licença especial ao servidor público adotante, a partir do ato da adoção, sem prejuízo do salário e demais vantagens. Artigo 92. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta, com isonomia de direitos e deveres. Parágrafo 1º. O regime jurídico disporá sobre os direitos, deveres e disciplina, assegurará os direitos adquiridos dos servidores municipais e, juntamente com os planos de carreira, serão estabelecidos através de lei. Parágrafo 2º.
É assegurada a participação dos servidores na elaboração de projeto de lei. Artigo 93. É obrigatória a fixação de quadro de lotação numérica de cargos e funções, sem o que não será permitida a nomeação dos servidores. Artigo 94. A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos e funções assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 95. Ao servidor estável, desde que tenha completado 15 anos de serviços prestados exclusivamente ao município e às suas autarquias, sob quaisquer vínculos empregatícios, será computado, para efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de serviço prestado em atividade de natureza privada, urbana ou rural, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Artigo 96. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Artigo 97. Ao servidor municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênio, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedido após 20 anos de serviço exclusivamente municipal, que serão incorporados aos vencimentos, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. A sexta parte se transformará em quarta parte, quando da aposentadoria. Artigo 98. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores municipais não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 99. Nenhum servidor, salvo se licenciado, poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora do município ou em que com ele realize qualquer modalidade de contrato, sob pena de demissão. Artigo 100. A lei fixará o padrão de vencimentos dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Parágrafo único. A correção ou reposição salarial serão procedidas por decreto do Executivo. Artigo 101. É vedada a participação de servidores no produto da arrecadação de multas, inclusive as da dívida ativa, a qualquer título. Artigo 102. Fica assegurado o direito de reunião em locais de trabalho aos servidores e suas entidades representativas. Artigo 103. São assegurados, ao servidor municipal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nas sindicâncias e processos administrativos devendo o acusado ser acompanhado, em todos os atos, por advogado regularmente constituído. Artigo 104. Ficará sujeito a suspensão, sindicância e até possível demissão ao secretário, diretor de departamento ou qualquer indivíduo em cargo de chefia que utilizar para seus serviços particulares funcionários da administração direta ou indireta. Artigo 105. É assegurado a todos os servidores públicos o direito de acesso, horizontal e vertical, e a substituição, no impedimento temporário do ocupante de cargo efetivo, ou em comissão, no caso de vacância, por outro funcionário do quadro permanente ocupante de cargo hierarquicamente inferior. Parágrafo único. Os casos de nomeação em substituição ou em comissão para cargos do quadro permanente, não enquadrados no caput deste artigo só serão aceitos desde que justificada a necessidade de serviço. Artigo 106. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviços, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Inciso terceiro. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de serviço em funções de magistério, docentes e especialistas de educação, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem e, aos 25 anos se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá exceções ao disposto no inciso 3º, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma do que dispuser a respeito à legislação federal. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. A proporcionalidade da aposentadoria se refere tão somente aos proventos base do cargo efetivo correspondente, não atingindo as vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio funcional do servidor, como adicionais por tempo de serviço de sexta parte, que serão pagos integralmente em todos os casos. Parágrafo 5º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção ou na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. O servidor público municipal contratado pelo regime da CLT, que tenha ocupado cargo em comissão, cargos de direção ou de gerência, nos órgãos da administração direta, indireta e Proguarui, ou cargo de carreira ou eletivo na Câmara Municipal, por período mínimo de 15 anos, continuados ou não, poderá se aposentar no cargo ou função originário, correndo a aposentadoria às expensas da Prefeitura Municipal de Guarulhos, bem como aqueles não optantes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que contem com mais de 25 anos de serviço, e tenham ocupado o cargo em comissão por qualquer período, desde que: Inciso 1º. Esteja contribuindo para a Previdência Municipal à época da aposentadoria e continue a contribuição após a mesma. Inciso 2º. Tenha o tempo de serviço estabelecido nas letras A, B ou C do inciso 3 do artigo. Inciso 3º. Apresente certidão do órgão previdenciário federal, de que não recebe aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou idade. Inciso 4º. Constatada, a qualquer tempo, a aposentadoria a que se refere o inciso 3º, o benefício previsto neste parágrafo será cassado. Artigo 107. Fica assegurado ao servidor público municipal eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei, sendo que o tempo de afastamento será computado para todos os fins. Parágrafo único. A municipalidade concederá licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, ao servidor público municipal eleito para ocupar cargo em associação de classe, até o número de 3 por associação. Artigo 108. É vedada a dispensa de servidor candidato, a partir do registro da candidatura, a cargo ou a representação sindical e se eleito ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo em casos de falta grave apurada em processo administrativo. Artigo 109.
É assegurada a participação de representantes dos servidores municipais nos colegiados dos órgãos públicos em que seus profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 110. O município não poderá despender anualmente com pessoal, mais de 65%, de suas receitas correntes, até a promulgação da Lei Complementar Federal a que se refere o artigo 169 da Constituição da República,